2026 começou diferente. Tivemos o Maduro preso, o Bitcoin subindo, a China falando para soltar o Maduro e o que devemos esperar para o Bitcoin no ano de 2026. O vídeo de hoje ele vai ser um vídeo breve e eu vou falar um pouquinho aqui do que eu espero para o Bitcoin no ano de 2026. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui. O meu canal está passando por algum problema, o YouTube não está divulgando, não está fazendo a entrega, então eu peço a sua ajuda, que você curta, que você compartilhe, que você comenta aqui também para me ajudar. O canal não é monetizado, eu faço isso como um hobby, né, trazer um pouco aqui de informação, um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês, então eu conto com o apoio de vocês. Em 2025 tivemos o all-time high do Bitcoin, que é o maior preço que o Bitcoin alcançou na sua história, e não tivemos uma alt season como era esperado, pelo menos não como era esperado. E para 2026, o que será que podemos esperar para o Bitcoin, com alguns rumores, alguns burburinhos na economia? Eu vou mostrar aqui na minha tela, eu vou usar apenas uma métrica, que é a média de 50 semanas, e vou utilizar ela para explicar o que eu espero aqui para o ano de 2026, o que eu espero do Bitcoin para o ano de 2026. O Bitcoin fez algo que não tinha feito ainda em anos anteriores, que fechou o ano de ciclo em queda e abriu o ano seguinte subindo. Em 2026, o Bitcoin entrou com o pé direito, teve uma subida ali de 7,5% aproximadamente, porém, no exato momento que eu gravo o vídeo, que é uma terça-feira, ele teve uma recuada. Algumas pessoas até chegou a falar que essa reação do Bitcoin foi por causa da prisão do Maduro. Eu acredito que não tem nada a ver, até porque mesmo antes do Maduro ter sido preso, o Bitcoin já vinha subindo. Então eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, o gráfico semanal, eu estou olhando aqui no gráfico semanal. E a média de 50 semanas é a linha azul aqui, conforme eu estou indicando, passando o cursor. Em 2025, esperávamos, o Bitcoin fez o seu topo aqui em 6 de outubro de 2025, que foi o preço máximo já alcançado, né? Um pouquinho acima de 26 mil, essa linha amarela aqui. Aqui são alguns suportes e resistência que eu trouxe aqui que o Bitcoin tinha para passar. E aqui podemos ver que o Bitcoin está 2 semanas seguidas subindo, ou seja, já quebra esse comentário, essa questão de que o Bitcoin subiu por causa da prisão do Maduro, não porque ele já vem subindo antes disso acontecer. E para 2026, o que eu espero para 2026? Bom, eu acredito, pelo menos até então, que estamos em um mercado de baixa, isso é o bear market, ou o inverno cripto, como muita gente fala. Até que o Bitcoin prove o contrário, ele rompe essa resistência aqui da média de 50 semanas, fica acima dela, ainda estamos em um período de bear market. O ciclo de 2025 ele foi um pouco atípico, tivemos muito capital institucional entrando no mercado e algumas pessoas acreditaram, né, tinha essa possibilidade de que o ciclo ele se estendesse além de 2025. Hoje, na minha visão, no cenário atual, eu não vejo essa possibilidade ainda, pelo menos ela não tão clara. Há a possibilidade? Há, porém eu não vejo ela com muita clareza. Se a gente olhar essa métrica aqui, essa média de 50 semanas, todas as vezes que o Bitcoin ficou abaixo dela, entramos em período de bear market. Aqui, por exemplo, em 2022, o Bitcoin fez o topo do ciclo 2021 aqui em novembro de 2022. Em seguida, ele começou a cair e caiu abaixo da média de 50 semanas. Ficou um período aqui abaixo. Depois, novamente, ele deu um kick, um pullback, né? Fez um movimento ali temporário, rompeu essa média, ficou 3 semanas ali um pouquinho acima dessa média e em seguida caiu novamente por todo este período aqui. Aí depois que o Bitcoin começou a ficar acima da média, e toda vez, eu vou desenhar aqui que vai ficar melhor, e toda vez que o Bitcoin quicou aqui e ficou acima, foi o momento em que estávamos em período de alta. Veja que todas as vezes que o Bitcoin
visitou a média de 50 semanas, ele visitou, se desceu foi por pouco período, igual aqui, por exemplo, teve só alguns kicks, aqui outro kick, o restante ele deu, nem chegou a encostar aqui, por exemplo, e ficou acima. Já aqui nós temos um cenário diferente, o momento ele é de um cenário diferente. O Bitcoin deu um kick aqui e continuou descendo, já estamos aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas abaixo da linha da média de 50 semanas, que hoje ela está em 101 mil dólares, e no momento aqui que eu gravo o vídeo, o Bitcoin está em 92 mil dólares. Portanto, eu acredito que sim, estamos em período de bear market. E é possível sim que o Bitcoin faça esse movimento aqui, igual fez no segundo anterior, faça um pullback, visite isso aqui, certo? Lá por volta, não sei exatamente quando, mas talvez depois de fevereiro, e em seguida ele siga caindo novamente. A força compradora que nós tínhamos por parte do mercado institucional hoje não temos mais, apesar de que sim, tem muita gente acumulando Bitcoin, até porque chegou aí abaixo de 85 mil, então isso é normal. Uma coisa que corrobora para a alta do Bitcoin é a liquidez, e o mercado esperava que essa liquidez ela viesse ali por volta de novembro, dezembro, só que ela veio acontecer um pouco mais para cá. E dessa vez o preço do Bitcoin, diferente do ouro, diferente da prata, diferente do S&P 500, não acompanhou a liquidez. Essa liquidez ela precisaria ser injetada um pouco antes. E outra coisa também que devemos olhar são os fatores econômicos, desempenho de número de emprego, criação, geração de emprego, questão também da inflação, juros americanos, tudo isso influencia. E outro fator também é a questão do enfraquecimento do dólar. 2025 não foi um ano muito bom para o dólar perdeu muito valor em relação a outras moedas. Se continuar tendo uma liquidez, uma injeção de liquidez global igual está acontecendo nos últimos dias, essa liquidez ela aumentar mais ainda, é possível que o Bitcoin tenha um movimento de alta, sim, é possível, aliado ao enfraquecimento do dólar. Porém, se o dólar tiver não necessariamente uma recuperação em si, mas ficar um pouco estável em relação ao que está atualmente, talvez o Bitcoin não tenha muito desempenho assim. Até porque a economia global está em um momento um pouco delicado, então o Bitcoin ele ainda não é visto como reserva de valor por boa parte do mercado, principalmente o mercado institucional. Esses mercados, obviamente, eles irão preferir os metais que já têm um histórico de tempo muito grande, como a prata e o ouro, e deixando um pouco o ativo de risco ali, como o Bitcoin, um pouco mais de lado. Principalmente se viermos a ter uma alta nos juros americano e uma piora da economia americana. A dominância do Bitcoin também segue um pouco indefinida. Eu vou procurar aqui. Veja que ela ali em novembro, né? Em novembro não. A partir de junho começou a cair, caiu, e aqui chegamos em setembro. A partir de setembro ela começou a subir e até então está em alta desde setembro. Ela está levemente um pouco mais alta, caindo aí um pouquinho nas últimas 2, 3 semanas, coisa que eu também acredito que deva se manter um pouco, não está com uma tendência muito definida, está um pouco lateralizada. Eu acredito que deva se manter ou ir subindo aos poucos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque eu acredito que esse vídeo te ajudou, tirou alguma dúvida que você tinha. Compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui.